Há histórias que não são contadas apenas por datas, mas por vidas transformadas. Ao olharmos para trás, vemos a fidelidade de Deus em cada passo da nossa caminhada. Lembramos daqueles que sonharam, oraram e trabalharam para que esta igreja se tornasse um lugar de esperança, acolhimento e encontro com Cristo. Vai conosco, general, nosso bom Jesus. Ele nos dará vitória pela cruz. Somos frutos desta graça de Deus e da dedicação de muitas pessoas que deixaram a sua marca nessa história. Por isso celebramos com gratidão. Gratidão por cada oração respondida, por cada família alcançada, por cada vida restaurada ao longo dos anos. Mas a nossa história não termina aqui. O Deus que nos sustentou até este momento continua nos chamando para avançar. Seguimos olhando para o futuro com fé, amor e esperança, certos de que ainda há muito para viver e para realizar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Avante e sem parar. E com Ele nós havemos sempre de reinar. E com Ele nós havemos sempre de reinar. Quando nós levantamos a bandeira da Igreja Quadrangular, nós não estamos levantando apenas o símbolo de uma denominação. Nós estamos levantando uma mensagem que tem transformado vidas e histórias ao longo de muitas décadas. Essa mensagem prega que Jesus ele salva os perdidos. Jesus ele batiza e capacita os crentes com o poder do Espírito Santo. Jesus ele cura os enfermos e esse mesmo Cristo ele voltará para reinar em glória. Essa bandeira continua erguida, nos fazendo pregar esta mensagem poderosa, crendo que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e isso nos faz avançar com passos de vitória. As minhas primeiras memórias que eu tenho da igreja foi quando a gente chegou na Quadrangular, minha família, e eu, no caso, tinha 9 anos de idade. E ali a gente chegou, era o tempo dos missionários na cidade, né? Os missionários, daí a gente ouviu falar no missionário que tinha chegado e o pai nos levou porque a minha mãe tinha problema sério de saúde. E aí nós procuramos a igreja na intenção de procurar uma cura para a mãe, né? Ela tinha perdido a fala uns 3 meses, mais ou menos. Porque na distância que nós temos aqui, eu não ouvia o que ela dizia. Mas eu levei ela a Porto Alegre, fizeram com uma junta médica, e ali ela retornou a falar. Mas chegando em casa, ela caiu doente da coluna. Ficou sem caminhar 3 meses. No fim dos 3 meses foi quando chegou a nossa igreja aqui. Meio-dia deu o aviso que ela
estava chegando um servo de Deus aqui em São Gabriel para começar um trabalho de cura divina e libertação. E aí ela tinha caminhado uns 3 dias, uma parte de injeção. E aí, quando deu na notícia, ela estava piorando, eu disse para ela que fosse o médico de novo para fazer a nova injeção. Não. E aí fui trabalhar, que eu não podia parar, tinha que trabalhar. Cheguei à tardinha e perguntei para ela, tu foi no médico? Ela disse, não, não fui. Estou te esperando para te me levar lá onde vai estar esse pastor que chegou aí, o servo de Deus, que vai fazer um trabalho de cura divina e libertação. E aí nós fomos, foi o primeiro culto. E a hora que nós saímos, ela saiu caminhando, tranquila. E aí eu já tinha recorrido seitas, outras linhas, e nada arrumei. E ali então senti que eu procurava Deus, queria Deus. E ali eu me encontrei com ele. A hora que saímos na rua, eu disse para ela, eu e meus 4 filhos. O Gilmar tinha quase 4 anos. Aí eu disse para ela, aqui está Deus, que eu percuro, nós percorremos, aqui ele está. E vamos continuar aqui. Porque aqui ele está. Então ali hoje eu tomei como se fosse um propósito com Deus. E é o caso que eu estou até hoje aqui. Quando a gente participou com esse missionário, e que Deus começou a abençoar nossa família, Deus começou a operar, a minha mãe foi recebendo a cura, os milagres começaram a chegar, então a gente permaneceu desde essa época até hoje. A gente procurava, porque na verdade a nossa família estava precisando, estava desestruturada nesse sentido, em todos os sentidos, porque sem Jesus a gente não tinha, na verdade, não tinha nada. E aí começou eu e os meus irmãos pequenos, né? E hoje, graças a Deus, a gente permanece. Tenho 2 irmãos pastores hoje, graças a Deus, e permanecemos com nosso pai que ainda vive. Olha, tinha Esse rapaz aqui? esse aí, né? Esse aí, 2 anos depois dessa foto, a gente casou. Ele foi 50 anos pastor. Ele morreu, ele queria morrer no púlpito e morreu pregando. Eu conheci ele pela voz. Aí depois a minha tia, essa eu cuidei, faleceu. E eu vim embora para cá de novo, eu trabalhava, né? Eu morava com a minha mãe, trabalhava. E aí por lá eu veio o Otalino para cá, transferido para cá. Incrível, né, isso? E eu tinha 17 anos na época, aí o Otalino veio transferido para cá, que é essa cara que você... É isso aí mesmo. Ele tinha um trabalho de rádio também, visita ao seu lar. E eu, naquela época, era muito fácil pregar o evangelho, porque a pessoa fluía, sabe? Vinha gente de a pé lá do Bonfim, vinha gente de todo lado. E eu custei muito, que eu era católica, eu nem imaginava que podia casar com missionário. Católica, mas não praticante. Aí eu sei que eu comecei a ir nos cultos, conheci ele lá em Rosário, quando eu morava lá com a minha tia. E ele veio para cá e disse, mas eu dava que ele era um senhor velho pelo programa, a voz dele era de idade, sabe? E aí quando eu vim aqui com ele, Otalino Rodrigues, a mãe disse, olha, tem um missionário aí, não sei o que lá. Olha, fluiu gente ali, fluiu gente dali. E saiu batizado, tudo. Ele ficou 4 anos aqui na primeira vez. Primeiramente, ele era um homem que nunca demonstrava muita emoção, assim, porque ele tinha a cabeça mais em estudo, com meu tio. Eu, às vezes, estava almoçando, um lá chamava, eu estava lá e lia. Ele era um homem de oração, de estudo, muito estudo, que ele gostava. Ele tinha uma máquina que eu doei até, muito assim, ó. E ele, assim, ele estudava muito, ele fazia os estudos dele ali, as pregações dele, para ajudar os leigos que estavam, que era esse é o evangelho. E ele se hospedava
pensão alimentar que tinha de pouso para pessoa assim. Com a dona Floraci, que ele ganhou, a dona Floraci, a Evinha, que era enfermeira, mais o marido, todo, ali daquela... Aí no fim ela nem cobrava mais, ele já morava ali, que ela chamava ele de filho. Ela era uma mulher braba, daquelas grandes, era mulher séria, mas aí outra ali, mas ela doutrinou ela e ela ajudou muito o quadrangular aí, barbaridade, Floraci. E eram feitos cultos ali também, tinha culto, pois é, nós casamos ali, a Irmandade preparou tudo, estava bonito, até eu nunca imaginei assim, a gente casou ali. Exatamente. Teve outro ponto de pregação lá perto do NPS, sabe quando vocês veem, não sei se tu conhece quem vai aqui, vamos ver como é que... Segue a Santa Casa reto, né? Reto lá. Tem um edifício na esquina onde tem uma baixada, assim, não tem uns edifícios ali. Antes de chegar nas bancas ali, nas bancas do feirante ali. Tem aquele... Ali foi ponto de pregação, que era uma barraca também lá embaixo. Anos ali. Resumindo a coisa, era assim que ele trabalhava. E de noite não tinha cansaço para ele. Era magrinho assim com você, só era alto. E aí essa garagem era uma garagem de carro aí, e aí saiu o primeiro grupo aí do círculo de oração. E enchia de gente. Já pensou? Isso aqui não tinha nem a metade dessas casas que vocês estão vendo aqui. Tudo era aqueles valetão pra gente passar, não tinha água, não tinha luz. A água tu tinha que estar de madrugada ali na esquina ali para pegar. A Heloína ali pegou, a dona Noca não está mais, mas sem irmã Célia, compramos um tecido grande, a cada irmandade doou um pouquinho para aquele pano, fizemos uma toalha e compramos na época uma caneta que tu lavava e não saía. Cada uma botava o seu nome ali, não completo, mas botava fulana de tal, só se tivesse um nome igual, assim, por exemplo, vou dizer Maria tá lá, aí tinha que, né, para ver que era. A gente fez tudo onde você botava na mesa da ceia. Era muito lindo, sabe? Aquela enorme mesa, pois era muita gente. E aquela toalha ali, a cair tudo, parecia que estava bordada até. E aí aquela toalha deve andar com alguém por aí, porque ela estava com a dona Heloína. Até há pouco a Lídia, que também faz muito tempo foi batizada lá, ela deve estar lembrada. Ela disse que a Heloína ainda tinha essa toalha, agora eu não sei, né? Porque ficou com ela era o braço direito do Otávio, porque ela tinha um dom especial para liderança, sabe, entre as mulheres e tudo. Muito querida essa irmã, uma irmã alta, magrinha. Os primeiros cultos que o senhor foi? No CTG 3 de Maio, ali para cá da Assembleia de Deus. Ali ele ficou uns tempo, não foi muito tempo, era tudo pouco tempo. E aí depois ele passou para frente daquele local ali, para o outro lado da rua. E ali, nos primeiros cultos, trouxeram ali do Bonfim uma pessoa, vou dizer louca, vou usar esse termo para ser mais claro. Levaram ele atado numa carroça. Lá desataram e entraram com ele para o salãozinho, era um salão, uma peça de casa, nem era salão, era uma peça. E ali, ele, o pastor missionário, que naquele tempo era missionário, não era pastor. Então o missionário orou por ele, Deus libertou. O Otalino. O missionário Otalino. Ali fomos atacados por um sargento que morava na frente, que ele não queria trabalho ali. Ameaçou o missionário Otalino com revólver, mas Deus não deixou que acontecesse o pior. Tivemos tempo ali, viemos mais para cá, para casa da finada Juraci. Dali, na Juraci, tivemos tempo, viemos ali para frente do mercado público aqui, a antiga fábrica de sabão, quase de Agolá ali, um prédio que tem do lado de cá da rua. Ali tivemos tempo também. Eu não me lembro bem se dali nós fomos para ali onde é a Adventista. Tivemos proposta de compra, como eu lhe falei, fizemos um amparo ali de cobertura de zinco. Tivemos tempo ali, mas não deu negócio. Dali nós pulamos, creio que lá para Mariana, para Vila Mariana. Ali tivemos tempo também. Dali que viemos
para a Independência, na casa do finado João Francisco Marinho. E ali tivemos mais tempo ali, que ali ele fez um salãozinho para. Se reunia na casa do meu irmão, na esquina, mais uma quadra, aqui lá embaixo ali, o irmão João, que é onde ele ajudou ele a arrumar os negócios para poder comprar aquela casa, porque ele morava muito longe, onde tinha um ponto de pregação. Tinha vários pontos de pregação aqui na cidade, que é para poder... Naquele tempo ninguém tinha medo, podia estar chovendo. Hoje ninguém se reúne com chuva, né? Chovendo e nessa hora lá, e as crianças iam comigo. E dizia, irmão João, a gente podia fazer um ponto de pregação aqui. Aí ele fez com as madeiras, lá fizeram um galpão puxadinho da casa, bem grande, né? Aí a gente teve mais de 2 anos ali, e ali o Otávio foi evangelizando ele. Eu comecei a frequentar quando era aqui na casa do irmão João Marinho, na época, né, que eu ainda era criança. E aqui nós realizávamos nossos cultos, foi onde a minha família veio para cá, se converteu, né? E desde então a gente seguiu nessa caminhada. Quando nós começamos aqui, era bem aqui nesse lugar assim, era um galpãozinho, tipo de uma garagem de madeira. Então aqui eram feitos os cultos, aqui, tudo aqui nessa congregação, que era uma igreja, né, no caso. E aqui nós começamos, então, como Cruzada Nacional, nós tinha a plaquinha que era Cruzada Nacional, que é onde o povo começou a vir, os primeiros irmãos, né, muitos moravam aqui pertinho. Então foi aqui que nós crescemos conhecendo a palavra. Sim, tenho lembranças de quando começou ali na casa do irmão João Francisco Marinho. É. E foi assim um tempo muito abençoado que a gente nunca mais esqueceu daquela época, porque era um trabalho daquele tempo, era muito trabalho evangelístico, né? Saía para as ruas, os jovens, as crianças, convidar, evangelizar, a gente tinha aquela aproximação uns com os outros e saía feliz, convidar as pessoas. Muitas pessoas chegavam novas, a gente tinha aquela alegria de receber as pessoas já por a gente já estar ali e estar recebendo a gente, né? Tinha prazer, aquele primeiro amor que a gente diz hoje, né? O primeiro amor de tudo que a gente estava alcançando, a gente queria também ver nas outras pessoas e realmente viu, graças a Deus, ali começou a igreja a se estruturar também, né? Dali, para comprar o terreno, o missionário Otalino conversou comigo e me disse: nós temos que procurar um terreno para comprar, para nós cravar uma estaca para segurar esse povo. E aí ele me disse: vamos juntar um dinheiro. E aí Deus me deu, creio que fosse Deus que me deu a palavra de missionário. Então, por que não criamos um grupo de homens e fazer uma mensalidade para juntar dinheiro para comprar o terreno? Aí ele aceitou, foi quando criamos o grupo de homens ali, e o grupo, né, nesse período, então acabou comprando o terreno, o grupo de homens. Aos 23 dias do mês de setembro de 1972, às 20h15, na cidade de São Gabriel, Rio Grande do Sul, Brasil, esteve reunida a comissão da Igreja Cruzada Nacional de Evangelização, sob a presidência do pastor Otalino Rodrigues e do presidente da referida comissão, irmão Armando de Paulo, a ocasião em que foi tomada a seguinte deliberação: a criação de uma sociedade para a obtenção do terreno próprio, cuja mensalidade ficou acertada que será de 5 cruzeiros, o mínimo para cada contribuinte. Quanto à compra do terreno e o local, será estudado posteriormente pela comissão. Aí dali ele conversou, viu que já tinha vários batizando, pessoas que estavam batizando também, que estavam se preparando. Ele diz: eu acho que nós vamos ter que comprar um terreno para nós fazer um templo. E aí ali depois compraram aquele prédio ali, que eu conheci. Diz ele, o rapaz, que é filho que tinha uma padaria que descendo nessa rua aqui. Lá embaixo, bem no meio da quadra, ali tinha uma padaria do Alfredo Dornelles, dizia ele que nós éramos parentes, porque eu sou Dornelles, né? E o Aldo Dornelles, o filho dele, se não me falha a memória, ele era o dono daquele terreno ali. E aquilo ali, como o Otalino já trabalhava na prefeitura, facilitou muito para aterrar
A Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzada Nacional de Evangelização, esteve reunida na data de 30 de dezembro de 1972 para estudar a compra do terreno para a construção de sua sede própria, ficando acertado que seria adquirido o terreno de propriedade do Sr. Aldo Dornelles, no valor de 1.500 cruzeiros, sendo nas seguintes condições: 500 cruzeiros de entrada e 1.000 cruzeiros pago em prestações, de 50 cruzeiros por mês. O que para constar, lavreia presenteada, São Gabriel, 30 de 12 de 72. Aí no último culto ali do irmão João Manuel Francisco Marinho, ficou muito gravado na minha memória o seguinte: no sábado de tarde, nós, criança ainda, né, nós carregamos os bancos da igreja, as cadeiras, e a gente levamos tudo dali, né, da igreja, que era como se fosse uma congregação, mas era a igreja que já estava ali, né, e a gente levava, assim, as cadeiras e os bancos ajudando, né. E depois teve uma caminhada até lá, né? Então foi muito, muito bonito, foi. Nós estávamos muito felizes, né? Porque ainda criança, nós estávamos muito felizes, felizes demais, porque estava sendo estruturada a igreja finalmente, né? Depois de tanta batalha, finalmente, nós estava tendo um templo, né? Para nós adorar a Deus, que é até hoje, né? Teve uma caminhada quando acabou ali, né? Esse tempo, e daí a gente veio para cá para começar o trabalho aqui na onde hoje é a igreja sede, e começou aquele tabernáculo, pode-se dizer, né? Porque era todo de lata, uma construção precária no começo, porque era o começo, mas depois foi evoluindo. Nós fazemos parte da primeira geração de crianças, desde o início lá, né? A primeira geração de crianças somos nós. E eu lembro que no primeiro culto ali, o culto a Deus que foi feito ali na Vila Rocha, na primeira vez ali, nós conseguimos 30 crianças. 30 crianças ali, naquele culto. E a partir dali, porque a igreja, ela é assim, ela é uma referência na palavra de Deus. Desde criança, as crianças, elas já aprendem a palavra de Deus ali, do culto deles ali a Deus, né? Desde criança, e vem desse tempo para cá todo, sempre a igreja ela é pautada, né, na palavra de Deus. E até hoje a gente pode ver, né, que as crianças, elas têm assim, aprendido, né, da palavra de Deus. E a gente tem um tempo assim muito feliz, né, ali na quadrangular da Vila Rocha. Meus pais também, juntamente ali com o irmão Armando, os outros irmãos ali, o irmão Noival, o irmão João Francisco, as diaconisas ali, minha mãe, irmã Noca, quem mais ali, a irmã Mindoca, a irmã Elza, né, as primeiras diaconisas da igreja. E a gente sempre via assim, hoje a gente lembra, né, daquele tempo bom, também que sempre foi assim, organizada, né, a nossa igreja ela teve uma organização assim, muito bonita desde a fundação, né, desde o início lá, né. E as pessoas assim, comprometidas com a palavra, comprometidas com a obra de Deus, algo muito bonito assim, e a nossa igreja até hoje ela se mantém, né, nesse patamar. Como ela falou, eu cheguei aqui, nós tínhamos aqui no meio da igreja, mais ou menos hoje onde é a sede, era um tabernáculo fechado de lata. Era porta, janela, tudo de lata. Então ali a gente continuou, ficou, acompanhei esse tempo, tudo aqui assim, ó. Ficava criança de um lado, criança do outro, lá por fundo ficavam os jovens. Não tinha, como que a gente vai dizer assim, ó, não tinha sala específica, era na rua. Ficava na rua. Na rua. A gente assistia, se mesmo ficava nesse Uns cantinho. ficavam no templo, né, lá fora no templo, outros dentro do templo, Eu outros lá lembro no que você ficava cantinho. no cantinho que tinha assim com as crianças, aqui na rua. Era um cantinho. Aí tínhamos que ficavam dentro da igreja, da nave, outros ficavam lá no fundo, que o terreno era espaçoso. A gente ficou muito lá no fundo, sentadinho, às vezes no sol. E não tinha inverno, não tinha verão, era o inverno, não estava chovendo, mas estava aí. Hoje a gente não consegue mais ver isso.
vinha, ficava lá. Eu lembro aqui quando era isso aqui, do altar para cá, eu tenho toda a lembrança. E como era. Foi como a pastora falou, era o tabernáculo de lata, depois construíram a igreja. Olha o espaço, a igreja foi construída até aqui, daqui ela foi indo, foi avançando. Na frente tinha um valo grande, um valo fundo. Hoje a gente não chega aqui, quem não sabe não reconhece, não lembra como é que foi isso aqui. O tabernáculo era mais ou menos aqui no meio. É, mais ou menos isso aqui assim, ó. Era pequeno. Depois foram construíram ela, levantar. Fizeram aquela foto que você deveria, para depois que começaram a trabalhar ela. Fizemos uma cobertura ali de zinco, que levamos daqui da saúde. E depois construímos a primeira igreja. Era uma lagoa, dia de chuva, nós tínhamos que botar, estender tábua para as pessoas não ficarem com os pés de molho, ficar sentadas os pés em cima das tábuas. Foi a primeira igreja ali, nasceu ali. Depois, no meu tempo de quartel, foi quando começaram a construir, a levantar de material. Tirei férias no quartel junto com meu sogro, junto com o pastor que começou a construir. Essa foto aqui é do tempo do pastor Darcy, né? Que foi o que construiu a igreja ali. E aqui tá com o pessoal que trabalhava na obra ali, os jovens, né? Na época das crianças, que foi construído quando ele estava fazendo a construção da igreja ali. Já tinha levantado essa parede, inclusive, porque a igreja estava construída. Aqui eu trouxe do tempo do pastor Darcy, né? No tempo que eu era criança, foi quando eu comecei o ministério, né? Que tinha meus 9 anos de idade, essa foto aqui, mais ou menos isso. E essa outra aqui também, que foi no tempo do pastor Isidoro, que foi um que marcou muito a minha vida também, que foi com quem eu aprendi, né? A minha adolescência toda foi com ele, que é no desfile da igreja, quando a igreja desfilava no dia 7 de setembro. E aqui eu estava no grupo de mulheres, então a gente estava fazendo desfile na praça. Eu faz 33 anos que eu estou na igreja, e quando eu fui para a igreja, eu me criei vendo falar que a igreja quadrangular era uma igreja muito boa. Ninguém com os outros não foi amigo, não foi vizinho, nada. Eu fui por conta ali na igreja quadrangular. E aí cheguei ali, e ali fui muito bem aceito por os irmãos, tudo me trataram bem. E ali eu senti que era meu lugar. Mas na época eu andava muito mal, eu estava no fundo do poço. Eu não tinha saúde, eu não tinha roupa, eu não tinha calçado, eu não tinha nada. E com a falta de saúde horrível, né? Que eu caminhava mal e usava 2 muletas. Eu já conhecia a palavra, segui dando meu dízimo e seguia a risco. Deus pegou a modificar a minha vida. Porque eu, na verdade, peguei, graças a Deus, eu ganhava um salário, eu pegava meu salário de manhã e de tarde não tinha 1 centavo. E às vezes, mal e porcamente, para comprar boia para meus filhos. E eu só tinha uma muda de roupa para sair. E já estava no fim da jornada. As alpargatas estavam furadas no bico e rasgando o garrão, porque eu caminhava mal. E aí, na verdade, a camisa estava espiando na gola, já não tinha quase mais. E a bombacha estava rasgando no joelho, de tão fina que estava. E aí saiu uma campanha e eles lançaram envelope para a pessoa levar um. E eu carroceava, vendia lenha e fazia frete. Agarrei e entrei nessa. Desse tempo em diante, pastor, nunca mais me faltou um troco no bolso. Graças a Deus, eu digo isso porque foi uma realidade que eu passei e vi, contemplei com meus olhos. E aí eu segui fiel a Deus, procurando ser fiel, porque a gente tem falha, temos, defeito temos, mas na realidade eu procurei. Sempre fui dizimista, sempre fui ofertante. Eu não me acho bem quando eu vou na igreja e não tenho oferta para dar. E aí depois que eu fiz isso aí, pastor, nunca mais eu pedi emprestado.
O contrário, eu tenho para emprestar. Se eu não eu tinha um ventilador, depois fiquei homem. Agora eu estou metido até com ar, por quê? Porque Deus me deu. Eu vou lhe mostrar aqui para o senhor ver, que às vezes as pessoas, o Antônio está se insaltando. Ali é meu irmão de caçar, tem bota para gato, sapato ali, e tem até... Agora esse dia eu fui ali e comprei umas botinas, Deus me deu com fartura. E agora eu comprei essas botinas que nem usei, ó. Roupa, o senhor tem a possibilidade de olhar. Casaco, lenço, e eu, tudo isso eu agradeço a Deus, pastor, porque isso aqui foi Deus que me propôs, que eu não tinha roupa. Quando eu fui para a igreja, não tinha, pastor. Eu só tinha uma camisa. Eu tenho umas 12 calças ali e mais umas 8, 9 bombachas ali. Eu boto um travesseiro aqui, esse travesseiro é só... Eu dobro meu joelho, porque eu tinha um cascão aqui no joelho, de me dobrar, e aí mas eu vou botar um travesseiro, uma almofada para mim me dobrar. Eu 2 horas mais tardar, eu oro por a minha igreja, eu oro por meus pastores, por a minha liderança, eu oro por todos, eu oro por a Santa Casa. Isso eu tenho certeza que Deus sabe que eu faço. Eu orar por a minha igreja. Ó, aqui já tá minha cestinha abaixo, vai me levar para a igreja um dia que eu da Santa Ceia, eu sempre tenho. Aqui tá meu armáriozinho mantenido, né? Então não é motivo do cara agradecer a Deus e dizer que Deus nos dá com fartura, para estudar aí, ó. Às vezes eu não tinha um pedacinho de carne para dar para meus filhos, não tinha. Eu não tinha, agora eu vou mentir que tinha. Mas no momento que eu me coloquei nas mãos de Deus, Deus me prosperou e me deu. E dali para diante, pastor, foi só bênção sobre bênção, como eu lhe disse. Eu hoje tenho tudo. Eu não tinha condições de comprar um carro de mão velho para mim, não tinha condições de comprar roupa para mim, não tinha condições de dar boia suficiente para meus filhos. E hoje eu tenho até um carro, não para me exibir, mas tem um carrinho que Deus me deu para me ir para a igreja. Me deu roupa que eu tenho a escolher, graças a Deus, como tenho calçado. Eu, em 85, quando eu casei, eu fui morar no fundo da casa da minha sogra, num casebrezinho. Ali com muita dificuldade, muitas lutas. E eu comecei a conhecer Jesus e saber que Deus nos abençoa. E aí tive um pastor que fez uma campanha lá na igreja, ele sugeriu que quem quisesse fazer um pedido, algo que fosse impossível, aquilo que o dinheiro não podia comprar, aquilo que eu não pudesse comprar. E ele deu exemplo, se alguém quer um carro, que diga a marca, o ano, a cor. E eu disse, não, eu preciso de uma casa. E era para colocar no envelope. Eu escrevi num papel, coloquei que eu queria uma casa, que não chovesse, porque a minha chovia, uma casa que fosse de alvenaria, porque a minha era de tábua, e queria também que tivesse banheiro, porque a minha não tinha, ainda era no tempo da patente, né? E fosse minha, porque aquela era junto no fundo da casa da sogra. E aí eu comecei a pedir para Deus, eu coloquei naquele envelope, levei e confiei que naquela casa eu teria. Isso foi em novembro. Em fevereiro, meu marido disse, nós vamos ter que arrumar essa casa, porque ela vai cair em cima de nós. E eu disse, não vamos mexer, porque Deus vai nos dar nossa casa. E ele foi sugerindo, então, só se eu ganhar na loteria, porque nós dois ganhando, cada um ganha um salário mínimo, não teria como. Eu disse, não, Deus vai nos dar nossa casa esse ano, e até o dia 31 de dezembro, e tu vai passar meia-noite comigo. Ele disse, vou, então tu vai ir. Aí o dia 31 de dezembro, nós ganhamos a casa na Promorage, que é onde começou essa congregação, que hoje atualmente na Promorage, começou na minha casa, com um grupo de crianças, depois começou a congregação, com o pastor João Manuel, ele já falecido, e a sua esposa começaram a fazer culto na minha casa. Só que dentro de casa, eu comecei a fazer ITQ, eu trabalhava muitas vezes, e aí ficava difícil, às vezes, para ter alguém ali. E aí eles não quiseram mais também continuar na casa quando não tivesse alguém. Eu comecei a orar e pedir para Deus um local aonde a gente pudesse se reunir e ter o culto. E, numa ocasião, eu tive um sonho, que eu caminhava da minha casa e era tudo muito escuro. E aí,
saía lobos, como se fossem lobos, e os lobos, e eu consegui escapar e passar por baixo de uma cerca, que é bem onde hoje é a congregação. E tinha um trono muito lindo, uma luz assim, brilhava muito forte, que eu não conseguia olhar, mas tinha anjos ao redor daquela luz, que cantavam glória, glória, aleluia. E ali, isso, na manhã seguinte, eu fui para oração, lá na Vila Rocha, que nós tínhamos um grupo de oração, onde a nora do irmão Armando, ela tinha esse grupo lá e nós fazia parte desse grupo de oração. E ela trabalhava com o professor Alcir, que na época é vereador, e eu disse para ela, eu preciso falar com o professor Alcir com urgência. Tá? Quando foi de noite, ele veio na minha casa. E eu disse para ele, eu preciso que o senhor consiga aquele terreno da esquina com a congregação. Ele disse, não tem como, porque lá tem um projeto e a rua. Eu disse, eu não sei, mas eu quero aquele terreno. Ele disse, é impossível, tu sabe o que é um projeto? Eu disse, eu não quero saber, eu quero aquele terreno. E ele disse, não tem como. Mesmo porque ele não tinha boa relação com o prefeito, mas tinha uma audiência marcada na quinta, isso era terça-feira. Eu disse, eu não sei, mas tu vai conseguir esse terreno quinta-feira para nós. Na sexta-feira de manhã, o pastor Isidoro veio à minha casa juntamente com ele, que o terreno era nosso. Era só um pedacinho pequenininho. Aí eu falei pro pastor, aí nós aumentamos, botemos outro tanto para trás. Aí ficou grande, ó, a congregação, mas não tanto, porque às vezes enchia, né? E aí eu sempre pensava e tinha aquilo na minha cabeça, porque Deus tinha me mostrado aquela obra ali. Quando eles falaram em fazer, para mim não foi surpresa, para mim era uma coisa... Então esse projeto nasceu já na oração, no joelho, há mais de 20 anos. Nós orando, colocando para Deus. E sempre encontramos resistência, até mesmo dos outros pastores que tivessem, porque não... Era um bairro pequeno, um bairro mais... Não tinha aquela prioridade. Para a glória de Deus, hoje nós temos essa congregação, a chegada do Bispo Eliel. Nós temos a construção de alvenaria, que hoje nós temos um espaço para 150 pessoas, todo montado. Essa igreja que está aí, Deus me mostrou quando eu estava aqui. Aí era um lugar escolhido por Deus e que Deus tinha muitas ovelhinhas para colher aí nesse fundo. E na realidade, que ainda ia ser uma grande igreja. E o que temos hoje, né? Vendo ali uma grande obra de Deus. Segundo o médico, eu nunca ia ter filhos, né? Porque eu tinha ovário policístico. E eu falei pra ele, quando ele me disse isso, que a última palavra era de Deus e não dos homens, né? Assim Deus fez, né? Não deu um mês e eu vim pra igreja, eu recebi a cura através de uma oração. Eu senti Deus curando, né? Eu senti que queimava ali a região do útero, do ovário ali. E eu recebi a cura ali. E não deu um mês, eu estava grávida. Os 2 filhos são prematuros. O Iago eu tive... ameaça de aborto desde o início da gravidez, tive que fazer repouso, mas ele nasceu bem. Já a gestação do Manu, eu estava em tratamento para trombose, tomando anticoagulante, quando descobri que estava grávida. E não senti nada, né, na minha gestação, até as 32 semanas, né, quando eu tive as dores e fui para o hospital. E por não ter nada, né, de intercorrência, eu não fiz prevenção, a doutora não deu vacina para pulmão, nada disso. E ele nasceu prematuro extremo, de alto risco. Segundo os médicos e o pediatra que atendeu na hora, ele não sobreviveria, né? Não ia passar daquele dia. Nasceu 7 horas da manhã, foi transferido a 1 da tarde para UTI Neo de Alvorada. Ele teve parada no meio do caminho, ele foi sem entubar, foi respirando só com a ajuda de Deus. No outro dia, a doutora solicitou que eu estivesse presente, que seria importante, até porque ela não acreditaria na cura dele, na salvação, que ele não iria passar daquele dia. E que ele precisava me ouvir e sentir, né, o toque. Chegando lá, a primeira coisa que eu fiz foi orar por ele, cantava louvores ali com ele. Creio que Deus agiu já desde o início ali, né? E a cada dia era uma evolução. Acho que teve uma semana, ele teve entubado, os órgãos não estavam todos formados, os olhinhos dele não estavam formados. A situação era bem crítica mesmo.
tanto do pulmão quanto essas questões de não ter nada formado, né? E através da oração, a gente levantou, a igreja levantou clamor de oração. Eu fiquei 42 dias dentro do hospital lá com ele, e ali eu tinha meus momentos de oração, na manhã, na madrugada. Quando eu não podia estar dentro da UTI com ele, eu estava em oração. Ele custou a reagir, segundo o médico, os antibióticos não faziam efeito, porque havia uma bactéria no pulmão, eles não sabiam que bactéria era. Até que uma semana depois, ali, experimentando, 2 semanas depois, acusou no exame a bactéria, né? A gente pedindo ali em oração, e Deus mostrou. Então ela entrou com o medicamento certo e ali o Emanuel começou a evoluir para melhora. Foram 42 dias de muita luta. Quando liberou o mamar, por exemplo, era uma gota, né? Uma gota. No outro dia era 2 gotas. Aquilo ali para nós era uma vitória. Com muita fé em Deus, que nem os médicos lá acreditavam, chegaram a debochar, achar que eu estava louca, né? Chamar psicólogo, porque não me viram desesperada ali. Eu estava ali, eu estava em oração, estava falando de Jesus para ele, conversando com ele, e a doutora achou que aquilo era loucura da minha cabeça, ou que eu não sabia o estado dele. E eu perguntava para Deus qual era o propósito, além da cura, além do testemunho, porque eu tinha certeza da cura dele, né? Eu tinha certeza que eu ia sair dali com ele restaurado, totalmente por Jesus. A doutora lá falava que se ele sobrevivesse, ele ia ficar com sequelas, até porque ele teve um derrame, né, no cérebro ali, devido ao parto e tudo mais, né, e se aquele derrame evoluísse, ele ia ficar com sequelas neurológicas, né. A cegueira, provavelmente, segundo ela, ele não iria enxergar. Um tempo depois ali, eu comecei a conversar e a conhecer todas as enfermeiras ali, as técnicas, né, e a maioria conhecia Jesus e estava desviado. E ali eu fui entendendo o propósito, né, de Deus, além da vida do Emanuel. Eu creio que tudo isso foi possível, a vitória foi possível pela nossa fé, pela nossa oração. A igreja levantou um clamor, a igreja orou, a igreja pegou junto. Os irmãos mandavam mensagem, os irmãos ligavam. Tudo aquilo que a gente aprende aqui, né? A nossa fé, a palavra de Deus, que nada é em vão. Eu tenho uma roupinha aqui, que foi a primeira roupa quando ele chegou aqui, né? Que eu coloquei, que é uma roupa de prematuro, né? Essa roupa ficou grande no Emanuel. Só para ter uma ideia do tamanho que ele era. E mesmo assim, ele tá aí, tá com, graças a Deus, né? Com saúde, agitando bastante, contrariando a medicina, contrariando o médico, né? Porque o médico dos médicos agiu. A minha vida antes era muito complicada. Vivi uma vida de virada do avesso, como diz o outro. E tinha uma irmã daqui da igreja que ela me convidava para me vir. E eu mesmo assim, com tanta dificuldade, com tanta luta, nunca quis aceitar, né? Aí fui trabalhar no asilo ali dos velhinhos, e lá foi trabalhar também, junto comigo, a esposa do irmão, do pastor Luiz Adão. E aí ela me convidava, e eu dizia, qualquer hora eu vou. Mas no meu pensamento eu pensava assim, não, eu não vou para essas igrejas, que esperança, que tem que deixar de tudo, né? Mas para isso eu andava procurando num lugar e no outro alguma coisa que tirasse aquele peso que eu tinha, que tirasse aquele sofrimento que eu tinha de mágoas, muito ressentimento, mas não aceitava vir para Jesus. Aí um final de semana ela chegou e eu perguntei para ela, e aí como é que foi teu fim de semana? E ela disse, maravilhoso, porque eu ouvi a palavra do fulano, de Beltrano, muitos louvor, maravilhoso. E eu disse para ela, eu estou só esperando os patrão para pedir, entregar minha carteira e vou embora daqui, porque o que eu passei esse final de semana foi terrível. Meu marido bebia, né? E aí ela disse, ela me ouviu e tudo, e daí ela disse para mim, eu vou lá na tua casa convidar ele para ir para a igreja, para ir no culto comigo, era uma terça-feira. E tá, tu quer ir, vai. Mas eu lá no meu eu pensava assim, o que a igreja vai resolver a minha situação, né? Não tinha conhecimento nenhum, né? Eu dizia, o que a igreja vai resolver meu problema? Mas ela foi lá em casa. Eu não disse nada também, eu pensei, né? Daí ela convidou ele veio,
Ele veio e daí, quando ele chegou em casa de volta, ele disse, que coisa bem boa lá, tu nem sabe, que coisa bem boa aquele culto. Aí ele vinha e me convidava e eu dizia, qualquer hora eu vou, qualquer dia eu vou. Aí quando foi um dia, eu resolvi de vir com ele, mas foi assim, uma coisa maravilhosa, porque quando eu cheguei aqui, né, tava a filha do pastor Isidoro, a Cláudia, cantando, porque ele vive. E aquele louvor, assim, aquilo entrava no meu coração, né? Eu chorei o tempo todo no culto. E quando o culto terminou, que eu fui embora daqui, eu pensei assim, eu digo, eu vou voltar, porque eu nunca tinha visto um lugar tão maravilhoso como eu vi aqui. O que eu senti aqui, né? Foi uma coisa maravilhosa. E eu continuei firme, cada dia mais eu me apaixonava mais pela igreja, me apaixonava mais pelos louvor, pela palavra, né? Um mês e pouco que eu vinha, eu me batizei. Eu me batizei e continuei firme. Daí tinha um grupo que o pastor Luiz Adão fazia culto lá na Cidade Nova, numa casa na Irmã Senira. Tinha congregação. E daí a mãe também começou a vir também. E daí eu sei que nós íamos tudo para aquele culto lá na Cidade Nova, a pé, não tinha frio, não tinha chuva, a gente ia. Que na verdade aquele culto lá foi o que iniciou a catedral, né? Aquele povo ali que estava ali foi os que iniciaram a catedral. Aí passou-se os anos, daí eu tive um problema aqui. Eu saí, fui com outro pastor que estava aqui, aí fui para a igreja que ele abriu e tudo, eu e mais outras pessoas, mas não era a mesma coisa aqui. Não era a mesma coisa que aqui, os cultos daqui. Porque não é parede, né? Não é as paredes, não é nada, mas é a presença de Deus aqui, né, neste lugar. É um lugar muito abençoado. E daí eu fiquei um tempo, a gente ficou um tempo fora, a Alcimar também ficou, e daí nós ia numa igreja, noutra, ficamos sem ceia um mês e tudo. Aí depois a gente estava assim, completamente perdido, sabe? E aí a minha família dizia, volta, mas eu não queria voltar. E aí um dia no mercado, eu encontrei o pastor que estava aqui me convidou, e disse para mim, volta para sua casa, que a sua casa é lá. E eu meio relutei, né, para voltar, aquela coisa toda. E daí, mas acabei vindo. O dia que eu entrei, sentei naquele banco assim, era mesmo que voltar para minha casa. Aqui é a minha casa. E aí, né, eu disse, daqui eu não saio mais. O meu foco é Jesus. E daqui eu não saio. Vou ficar aqui. Eu batizei quando eu tinha 10 anos. E no Ministério Quadrangular. E teve uma época da minha vida o qual eu tive afastada desse Ministério Quadrangular. E foi uma época assim que eu fui muito bem acolhida pelo ministério onde eu escolhi, né, congregar na época, pelos pastores, né, por toda a equipe. Mas chegou uma certa fase que eu tava, sabe quando tu tá assim, tu tem tudo, é como se tivesse um banquete, tivesse tudo, mas estava faltando. Participava dos cultos, participava dos eventos, mas eu sentia uma saudade, existia aquele vazio. E Deus fortemente falando no meu coração que eu voltasse, né, pedisse perdão na época e voltasse a esse ministério qual, né, eu comecei, onde eu aprendi tudo o que eu sei hoje, né, para graça, para glória de Deus. Mas eu tinha muita vergonha na época de pedir perdão, de voltar, de reconhecer, né, e pensava assim, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu conheci Jesus lá, me batizei, saí, né? E eu tinha aquela vergonha, eu via, né, muitas postagens, fotos, tudo, mas eu tinha a vergonha, né, aquela incerteza, aquela coisa assim, parecia ser mais forte. Mas o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida, e na época eu lembro que quando eu fui falar com o pastor, que era meu pastor na época,
ele, né, do outro ministério, e eu cheguei para falar com ele e ele disse assim, eu já sei que tu vai vir falar comigo, tu não vai mais congregar aqui conosco, porque tu vai voltar para a igreja onde tu nasceu, onde tu aprendeu a dar os teus primeiros passos. E ali foi assim um choro, porque incrível como Deus, né, já estava preparando aquele momento ali. E foi um tempo assim, diante de muitas incertezas que eu tinha, eu posso dizer, né, para você que hoje está aqui, né, assistindo, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter voltado. Eu perdi tempo enquanto eu estava com aquela incerteza, com aquela insegurança, com aquela vergonha de voltar, ficar pensando o que as pessoas vão pensar. E às vezes acontece. E hoje eu quero, através, né, dessas palavras aqui, incentivar você que talvez esteja, né, assistindo esse vídeo aqui e também teve um tempo, né, que congregou no Ministério Quadrangular. Por alguma causa, por alguma razão, você resolveu sair, e eu quero te incentivar a voltar. Não perca tempo, porque talvez se eu tivesse voltado bem antes, eu não, né, teria atrasado tantas coisas na minha vida. E foi a melhor escolha que eu fiz quando eu decidi voltar, né, à minha casa, à minha igreja mãe. A gente tem uma essência, onde a gente se batiza, onde a gente conhece Jesus, os nossos primeiros passos, é a nossa igreja mãe, não deixe, né, de ser. E então eu digo para você, não tenha vergonha, não deixa que esse medo, essa insegurança seja maior do que os planos de Deus para a tua vida. E hoje eu estou aqui para te incentivar e te convidar. Volta, hoje é o tempo de você recomeçar e fazer tudo novo, neste novo tempo que a gente tem vivido aqui na nossa igreja, que tem sido uma benção. Que não tenha receio, que volte. Se ela... O que eu penso? Eu penso assim, ó, que aqui eu nasci espiritualmente aqui, né? Aqui começou a minha vida, a minha trajetória de conhecer Jesus. Então, assim, ó, eu acho que é muito especial o lugar que a gente conhece, que a gente, né, começou a vida, né, deixando tantos erros, tantas coisas para trás, né? Porque a experiência de sair é muito ruim. É muito ruim, é a mesma coisa, eu creio que seja, porque nunca aconteceu comigo, né? Mas eu creio que seja assim, ó, a mesma coisa que uma pessoa sai da sua casa e vai viver nas casas dos outros. É muito ruim, é uma experiência péssima, que nem o filho pródigo. Ele andou achando que ia achar alguma coisa melhor que ele tinha na casa dele, né? E não achou. O bom estava na casa dele. E o bom é nós estarmos aqui. A igreja quadrangular, eu sirvo a Deus na igreja quadrangular e pretendo servir até o fim da minha vida, porque eu acho a igreja quadrangular uma igreja completa. Ela é completa. Ela é uma igreja família. Não digo que não tenha outras igrejas, que não sejam, mas eu estou falando da minha, porque eu conheço. A quadrangular é uma igreja completa. Ela cuida do corpo, da alma e do espírito. Ela cuida da família no geral. Ela ama as pessoas, não importa a situação da pessoa. Ser quadrangular para mim é tudo, né? É uma vida com Deus, né? É uma vida pautada, né? Como eu disse antes, né? É algo que vem lá, né? Lá da fundação dos templos, né? Vem lá daquele tempo, lá adiante, né? Então é um sentimento, assim, de alegria muito grande pertencer à Igreja do Evangelho Quadrangular. É muito... assim, ó, não tem como explicar, é muito forte o que a gente sente servindo a Deus na nossa igreja. Nós temos prazer, e eu digo não só a gente está falando, todos nós temos esse sentimento de estar participando na obra, de, né, fazer a obra de Deus, dar o nosso melhor, dar o nosso máximo, né, para Deus nessa igreja tão querida e tão amada, não só aqui em São Gabriel, na região, mas por todo o Brasil, né? A igreja vai sendo abençoada e nós temos condições de chegar aos 100 anos com pastores, não desistindo da caminhada.
Jesus caminhou tanto no deserto, né? Andou. Então nós temos que olhar para Jesus e continuar juntos. Unir as nossas forças e buscar mais de Deus. Nós temos condições, a Igreja Quadrangular tem isso. Minha esposa sempre disse, se um dia não me deixarem pregar mais, eu vou assistir os cultos na igreja. O que tem que fazer? Para que a gente tenha uma vida íntegra, poder chegar ao final da nossa vida e saber que nós vamos receber o nosso galardão. Porque a gente vai passar por lutas e tribulações em qualquer lugar que a gente passar, né? Se a gente olhar para o homem, a gente pode se decepcionar, né? Mas a gente tem que continuar firme na palavra. E a nossa igreja ali é uma igreja de raiz. Não adianta, a nossa raiz ali é na rocha, que é Jesus, né? Então a gente está firme na rocha e ali é Jesus. E não pode vir a luta que vier, que a gente permanece firme, olhando para Jesus. Eu sinto ali assim, ó, porque ali foi onde eu conheci Deus. E ali é onde eu fui abençoado. Aonde as minhas experiências com Deus foram ali. Os meus encontros com Deus começou ali. E ali Deus foi mudando a Varlete, ali eu fui conhecendo quem é Deus, o que Deus faz, o poder de Deus para transformar. Vem dias de lutas? Vem. Vem dias de dificuldade? Vem. Mas nós sabemos que nós temos alguém que está lutando e pelejando, que não deixa cair, que Deus está sempre ali segurando a nossa mão. E naquela época que a igreja estava começando, o senhor imaginou que chegaria hoje aos 57 anos e o senhor participando dessa história, hein? Não, nunca tive esse pensamento. Só pela graça de Deus eu estou aqui. Sou muito grato a Deus. Ainda está aqui, na direção de Deus. Deus está me cuidando, tenho certeza. Está me guardando, que eu tenho muito amor por essa obra, essa igreja. E todos que estão, meu conselho é que permaneçam, que essa igreja é uma igreja dirigida por Deus. A continuação na igreja, no trabalho, se dedicar para o trabalho de Deus, fazer com amor, buscando almas, dando assistência. É um trabalho que deve continuar, está continuando e deve continuar, que a nossa igreja sempre trabalhou na direção de Deus e trabalha na direção de Deus. Isso aí eu posso dizer com certeza. Sofri bastante, sofremos bastante, mas estamos aqui trabalhando na obra. Continuamos trabalhando. A glória de Deus.